Olá, e hoje em Gênesis capítulo 6, versículo 2, está escrito que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens das mais formosas e escolheram para si de todas as mulheres. Aqui, queridos, nós vemos que mistura-se a geração divina com a geração decaída humana. O que o texto está querendo dizer aqui é que haviam homens com princípios sagrados, comunhão com Deus, que eram considerados filhos de Deus, e agora passam a se relacionar com filhas de homens pagãos, de homens incrédulos que não acreditavam no Deus de Adão, de homens corruptos e mulheres de todos os tipos. Essas mulheres aqui formosas à vista é o símbolo das prostitutas, das mulheres que se arrumam muito bem e que têm uma boa aparência para derrubar os filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui são provavelmente os filhos de Sete, os homens formosos, ou também alguns acreditam que eram os anjos, ou homens fortes, gigantes. Mas, trazendo uma analogia para a aplicação pessoal da nossa vida, nós percebemos aqui que hoje nós, como servos de Deus, homens de Deus, não podemos aderir às mulheres formosas, filhas dos homens. As filhas dos homens hoje elas estão nos OnlyFans, elas estão nos sites pornôs, elas estão fáceis, são sexos fáceis, e esses não são geradores de família, são vaginas ao invés de vaginas com útero. Elas são, e quando tem útero, é para você procriar filhos bastardos que irão ser escravos do sistema governamental. E é tudo que o sistema quer. Isso é uma armadilha, uma arapuca de uma engenharia social que pega os fracos e derruba-os na armadilha da promiscuidade sexual e destruição da sua família. Quando você vê um homem pagando pensão, sofrendo, sendo perseguido pela justiça, vai preso, não vai, paga, não paga, passando miséria, é porque ele não fez um planejamento familiar antes de casar, antes de tocar na mulher. Os planejamentos familiares não são depois que o cara começa a se relacionar com a mulher. Não é aí. O relacionamento, o planejamento familiar é antes do homem tocar em mulher. Jesus e Paulo fala que melhor seria o homem que não tocasse em mulher, mas se não aguentar que case, melhor casado que abrasasse. Na verdade, o casamento dos estados não são bíblicos, não são baseados na Torá, na palavra de Deus, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os casamentos de hoje só dão direitos ao sexo feminino e colocam o homem sempre como marginal e um ditador ou um abusador, uma pessoa inflexível. Vocês verem que a lei hoje permite que o casal, o homem possa fazer vasectomia com 21 anos e a mulher possa fazer laqueadura com 21 anos sem ter autorização do esposo. Inclusive sua esposa pode chegar em casa já laqueada sem você saber. O casamento verdadeiro no período fértil da fecundação da mulher é proibido no Brasil. A partir dos 14 anos a mulher ela está no estado de ápice perfeição para a reprodução e para gerar família. Mas o homem não, o homem somente a partir dos 30 anos. Vai ter robustez, estrutura física, mental, emocional e financeira também. Mas o Estado sempre procura o desfavorecer para que ele se torne um fracassado. E se ele estuda, não vai passar fácil em concurso, porque é uma vaga para 1000 pessoas. E se ela estuda muito, também não vai passar, porque é uma vaga para 10.000 mulheres. O que as mulheres teriam de melhor, elas estão desenvolvendo no pior, que é trabalhar, ficar na corrida junto com os homens, para poder se tornarem fortes, independentes e empoderadas.
certo? O casamento verdadeiro é proibido na fase exata de casamento, que é dos 14 aos 15 anos, certo? Só pode casar com 16 depois que já teve relações e experiências sexuais. E aí já desnorteou, já desconfigurou o norte que aquela moça teria, e aquele rapaz também naquela idade perdeu a sua virgindade promiscuamente e agora vai encarar o sexo como se fosse uma coisa suja. O sexo no Brasil é encarado, e no mundo é encarado como uma prostituição, é como se fosse uma safadeza, é como se fosse uma cachorrada. E lembrando disso, hoje o dog pill está crescido e a zoofilia. A dog pill é a zoofilia de mulheres com animais. E a zoofilia, ela também parte na parte dos homens. E o que é que nós devemos fazer para não nos envolvermos com as filhas dos homens? É nós procurarmos uma estrutura financeira em autocustódia, saindo do sistema bancário, do sistema do banco, das exchange, das corretoras, colocando o seu dinheiro em Bitcoin, em reserva de valor, em autocustódia. Não todo. 33% em autocustódia, 33% pode ser em dólar e 33% pode ser em real para negociações. Mas sempre você precisa ter a reserva de valor para quando você completar seus 30 anos, ou se você já tem mais do que isso, mas ainda tem saúde, você tem vigor, você é homem, que eu estou falando com homem, e se estiver falando com mulher também, que é virgem e é pura, que guarde a sua virgindade, se não é pura, mas faça um celibato, faça um nofap, se purifique, homens também, para que você consiga receber de Deus a graça para ter uma família numerosa e forte. Porque sem dinheiro, sem estrutura, sem terra, você não vai para canto nenhum. E as mulheres que procuram só sexo por prazer, no hedonismo, elas tendem a cair no fracasso e descambar para a prostituição e às vezes até para o dog pill. Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vendo a olho nu. Se a gente dar um Google aí, puxar sobre esse assunto, a gente vai ver que muita gente está complicada nesse buraco negro. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós não venhamos nos misturar com a prostituição, venhamos nos santificar a cada dia e pedir a Deus que nos dê a sua graça e a prosperidade familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida nessa hora, que o Senhor também fortaleça o seu casamento, que a sua esposa seja submissa, seja mulher de verdade e que ela esteja ainda em tempo de reprodução. Se não tiver, que o Senhor Jesus dê sabedoria a vocês para decidir o futuro de vocês, pois o homem que é fecundo, ele não deixa de sonhar, não deixa de ambicionar ter uma família produtiva e numerosa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. É uma honra ter você aqui. Deixe seu like, que é muito importante. Deixe seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe com os amigos, pois tem alguém do outro lado precisando dessa palavra. Justo Deus de eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós estamos aqui para pregarmos a Tua palavra e te pedimos que a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça seja sobre as famílias, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens, adolescentes. Que o Senhor dê a riqueza espiritual, sabedoria, a força, livra as mulheres e os homens da zoofilia, da prostituição, da relação sexual apenas por hedonismo, por prazer. Repreende toda a força contrária, toda a magia, toda a obra do inimigo contra as famílias, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te agradecemos, porque teu poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus.